Exercício 3. Um corpo de 400 gramas absorve calor de uma fonte térmica de potência constante à razão de 600 calorias por minuto. Tá? O gráfico mostra a variação de temperatura em função do tempo. Qual o calor específico da substância que constitui o corpo? Bom, pessoal, isso aqui, né, a gente tem um gráfico, tá, que retrata um pouco essa questão aqui. Esse gráfico a gente tem a variação da temperatura, tá, que esse corpo de 400 gramas sofre ao absorver, né, calor de uma fonte térmica. Então, em 10 minutos de absorção de calor, ele sofreu essa variação de temperatura aqui. Ele tinha antes, né, de fazer contato com essa fonte térmica 10 graus Celsius, ficou 10 minutos em contato ou dentro dessa fonte térmica e foi recebendo calor, e aí a sua temperatura foi aumentando até chegar em 40 graus Celsius dentro desse intervalo de tempo aqui. Tá bom? Bom, aqui no lado direito, né, do gráfico, coloquei as informações. Então ele pede para a gente calcular o calor específico da substância, né, do corpo, né, de 400 gramas. Então peguei aqui a massa, 400 gramas, tá? Isso aqui é o fluxo de calor φ, uma letra grega, né, φ. Então a gente tem φ, que é o fluxo de calor, é igual a 600 calorias por minuto. Tá? O que isso quer dizer? Que a cada minuto de contato com essa fonte, este corpo está recebendo 600 calorias de calor. Tá? Delta θ, ou seja, a variação de temperatura. A variação de temperatura é igual a 30 graus Celsius. Coloquei entre parênteses gráfico, porque essa informação eu tirei do gráfico aqui. Ó. A temperatura inicial é 10. A temperatura final é 40. Então a variação de temperatura nesse caso, ó, 30 graus. Né? Temperatura final 40 menos a temperatura inicial 10. Então 40 menos 10, 30. Bom, ΔT, ou seja, intervalo de tempo, novamente, essa informação tirei do gráfico, então intervalo de tempo de 10 minutos. Então a gente começa a contagem aqui de 0 segundo e vai até 10 minutos. Tá? Instante de tempo final 10 menos instante de tempo inicial 0. Então 10 menos 0, 10. Tá? Bom, galera, então aqui a gente vai seguir dois passos para resolver essa questão. O passo número 1, tá? O passo número 1 é medir o quê? A quantidade de calor que este corpo de 400 gramas recebeu dentro desse intervalo de tempo aqui. Tá? Então a fórmula de fluxo de calor é φ, né, fluxo de calor é igual à quantidade de calor recebido sobre o intervalo de tempo contado. Tá? Então aqui a gente tem fluxo de calor, 600 calorias por minuto. Tá aqui, 600 calorias por minuto, igual a quantidade de calor, que eu não sei ainda, sobre o intervalo de tempo, que nesse caso, de acordo com o gráfico, é de 10 minutos. Então, coloca aqui 10. Bom, pego 10, jogo para o lado de 600, multiplicando. Então, a gente chega a essa continha aqui, ó, 6.000. Tá? Então, 6.000 calorias, que foi a quantidade de calor recebido aí, recebido pelo corpo. Bom, então a gente chegou a essa informação aqui, 6.000 calorias. Tá? Agora, o último passo, o segundo e último passo, será o quê? Calcular o calor específico. Tá? Então aqui, para calcular o calor específico, nós podemos recorrer à equação fundamental da calorimetria, que diz quantidade de calor, a gente mediu aqui, ó, né, igual a massa do corpo vezes seu calor específico vezes a variação de temperatura. Então a gente coloca aqui, ó, 6.000. De onde veio 6.000? Veio aqui da conta no passo número 1, tá? Que é a quantidade de calor que o corpo recebeu dentro de um intervalo de 10 minutos. Tá? Então a gente tem aqui 6.000 é igual a massa, de acordo com o enunciado, a massa do corpo é 400 gramas, vezes calor específico, que é aquilo que nós vamos medir agora, vezes 30. 30 é o que? A variação de temperatura. Então aqui, ó, a variação de temperatura, tá? De acordo com o gráfico, é 30. Aqui, ó, de acordo com o gráfico, é 30. Vamos lá. Então a gente vai fazer aqui 6.000, né? Igual a
12.000. De onde veio esse 12.000? Peguei isso aqui, ó, 30 vezes 400, tá? 12.000. Então, 12.000 vezes calor específico. Bom, como o calor específico é aquilo que eu quero medir, o calor específico tem que ficar isolado em um lado da equação. E, de fato, eu fiz isso aqui, ó. Se vocês repararem aqui, ó, o que a gente tinha? 12.000 vezes calor específico. Então, ao isolá-lo aqui, ó, peguei o 12.000 e passei para o lado do 6.000, fazendo o quê? Ó? Dividindo. Então, foi feita essa divisão aqui. 6.000 divididos por 12.000 é igual a 0,5. Então, o calor específico da substância que forma esse corpo de 400 gramas é igual a 0,5 calorias por grama graus Celsius. Beleza?